Ok. Companheiros, boa noite. Boa noite a todos. Hoje, Boa noite. Boa noite. Boa noite, governador, vice-governador assistente e mais companheiros. Boa noite, presidente. Boa noite, professor. Declaro aberta a 22ª reunião plenária do Rota Clube de Copacabana, no período rotário 2021-2022. Dou boas-vindas aos companheiros, convidados, rotarianos e visitantes, tendo como lema do atual período servir para transformar vidas. Solicito uma saudação à bandeira do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Convido o diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. William. José William. Ele não está conseguindo abrir o microfone. Está tentando abrir o microfone. Abriu. Agora sim. William. Ok, agora está ok. A tribuna é toda sua, diretor. Muito obrigado. Na tribuna, William de Oliveira, classificação tabelionato, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 22ª reunião ordinária do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Club de Calcutá, Manhattan, distrito 3291, na Índia. Como governador do nosso distrito 4571, o companheiro do Rotary Club Copacabana, Cláudio Maurício Zinger. E como presidente do nosso clube, o companheiro Francisco Wilson Alves Feitosa. O lema do atual período é servir para transformar vidas. Nossa mesa presidencial está assim composta. Ao centro, o presidente 2021-2022, Francisco Wilson Alves Feitosa. À direita do presidente Francisco Wilson, o companheiro José Otávio Knack Campos. À esquerda do presidente Francisco Wilson, o companheiro e governador Cláudio Zinger. Agradecendo a todos que nos prestigiam, com as suas presenças, retorno à condução dos trabalhos ao presidente Francisco Wilson e dou meu boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, diretor. Companheiros? Boa noite. Boa noite, Colombo. Boa noite. Companheiros, quero lembrar que agora, no próximo dia 18, sábado, às 13 horas, o clube vai realizar a nossa festa natalina, às 13 horas, na Vida Atlântica 2600, e eu conto com a presença de todos. E peço aos companheiros que podem levar convidados. Vamos encher o salão e fazer uma festa bonita. E eu agora convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo da reunião. Isaac? Boa noite a todos. Na tribuna, Isaac Adid, sócio do Rotary Club de Copacabana, na antiga categoria de roupas femininas representação. Eu vou iniciar reforçando o convite do presidente, que estava um pouquinho baixo o som, pelo menos para mim,
de que no próximo sábado, dia 18, às 13 horas, a nossa festiva de Natal será no Hotel Marriott, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Então, já fica o convite a todos para que no próximo sábado, dia 18, Hotel Marriott, às 13 horas, e podendo levar os convidados e os cônjuges. Eu vou agora falar dos aniversariantes do mês de dezembro, que foram, no dia 2, o iluminado Antenor Barros Leal. Dia 16 será Renata Lense, esposa do nosso associado honorário Sérgio Richiden. E dia 31, Sandra, esposa do nosso companheiro Maurício Cohen. Antes de finalizar o companheirismo, e pensando nesse tema, companheirismo, eu estive conversando com um grande amigo meu, que é um dos melhores guias turísticos do Rio de Janeiro e que tem uma firma de turismo chamada Tropical Turismo. Ele é muito conceituado. E conversando com ele, eu falei, por que não eu levar para vocês, já que ele faz todo dia com todos os hotéis e com um monte de turistas, um passeio do Rotary Club Copacabana, os que moram no Rio, ou os que quiserem vir, para conhecer ou visitar o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Faz 50 anos que eu não vou lá. Então, conversando com ele, ele se dispôs a fazer esse tour com o nosso grupo, num preço muito especial que ele não faz para os turistas. Seria o tour normalmente, para ficar bom, para ficar bonito na fotografia e chegar e não ter fila muito grande nos eventos, teria que sair 7h30 da manhã, voltando às 12 horas. Então, tem dois tipos de tour que a gente pode escolher e temos que escolher o dia e a data também para fazê-lo. Seria com almoço, sem almoço, sairia às 7h30 da manhã e voltaria às 12 horas. E ele levaria todo mundo na volta. O encontro seria em Copacabana, aqui, que todos já conhecem, na Estação Cantagalo, e na volta ele levaria todo mundo até suas casas na Barra da Tijuca, inclusive. E teria o segundo tipo, que seria o com almoço. Então, o sem almoço, isso vai depender do grupo escolher um dos dois, não deve ser um ou outro, não. Teria que ser um tipo só. Seria o sem almoço, sairia por R$ 420. O passeio ao Corcovado, subindo lá em cima, já com tudo pago. O passeio ao Pão de Açúcar, subindo lá em cima, com tudo pago. E o com almoço, o sem almoço seria R$ 320. E o com almoço, que seria depois, na volta, seria na churrascaria em Ipanema, sairia por 420 por pessoa. Isso dito, isso é só para a gente se situar e discutir o assunto depois, se é que vai haver interesse do nosso clube e do nosso grupo. Não existe limite, vamos dizer assim, para encher para encher van, não existe nada disso. Se formos 10, serão 10. Se forem 15, serão 15. O máximo que eu posso colocar são 14 lugares ou um número de associados que possa garantir uma segunda van para o evento. Então, dito isso, é só depois, quem quiser me procurar ou procurar a gente escrever lá no nosso grupo e vamos escolher o dia, o melhor dia. Não sei se janeiro seria bom, porque janeiro é férias e vai estar tudo lotado aqui no Rio, mas é uma ideia da gente, pelo menos para mim, que não vou, como eu disse, há 50 anos nesses dois eventos, visitar o Cristo Redentor lá em cima
e o Pão de Açúcar até o último andar lá do Pão de Açúcar também. Então, seria sem almoço 320 se o grupo escolher, ou com almoço 420 por pessoa. Dito isso, eu encerro o companheirismo e volto a palavra ao presidente. Obrigado, Isaac. Vamos mobilizar os companheiros e os amigos, né? Também concordo com você, presidente. Presidente, o nosso governador assistente queria usar da palavra antes de começar a palestra, tá? Eu queria falar. É possível? Tá. Primeiro, Sim, claro. o nosso governador assistente, depois o nosso diretor de protocolo. Francisco de Jesus, pode usar da palavra. Ok, obrigado. William, é claro e evidente que isso não é por prioridade, tá? É porque eu falei primeiro. Senão você seria o primeiro, claro e evidente. É por idade, Francisco. Boa noite a todos. Eu venho aqui só para fazer um conserto de uma informação recebida na reunião passada. Eu tenho... E muito bom que o governador Cláudio Zingler esteja aqui presente. Eu tenho algumas... Sou claro nisso, eu tenho algumas diferenças de algumas... Precisa você falar mais alto um pouquinho? Vou acertar agora. Espera aí. Por favor. Tá bom agora? Ótimo, ótimo. Eu venho aqui para acertar uma informação da reunião passada. Eu tenho, e é bom que o governador Claudinho esteja aqui, isso é extremamente importante, eu tenho algumas diretrizes diferentes do pensamento do governador Claudinho, mas a gente ajusta sempre. Eu tenho minhas posições, ele tem a dele, algumas coisas eu gosto, outras ele gosta, mas o que eu não gosto é de injustiça. Então, seguindo aí, porque nós teríamos tido uma injustiça e eu não consegui falar, até por causa do corre-corre, e achei que eu deveria ter falado. Qual é a injustiça? Foi que o governador Lebes, por desconhecimento, o governador Lebes não tinha conhecimento disso, ele informou, na reunião passada, que o governador Claudinho não tinha enviado ainda as suas contas do trimestre. Quero deixar bem claro que o governador Lebes não tinha conhecimento disso. As únicas pessoas que tinham conhecimento disso eram o governador Cláudio, o financeiro dele e o pessoal do Conselho Fiscal. Mais ninguém. Então, eu quero só deixar essa aqui registrada para não ficar o negócio solto. Como eu faço parte do Conselho Fiscal, não seria justo, correto e ético, já que a gente tem tanta ética no Rotary, deixar passar isso em branco. Então, fica aqui registrado que o governador Cláudio Zingler, e aqui não vai nenhum puxa-saqueiro com o governador Cláudio Zingler, como eu quis dizer no início, eu tenho posições diferentes do governador, a gente tem alguns embates de troca de informações, mas isso não me leva a não ser ético. Então, o governador Cláudio Zingler, no dia 4 de novembro, ele enviou ao Conselho Fiscal as contas, uma informação sobre o seu trimestre. Se o caminho é esse ou não é outra história. Só quero deixar isso registrado, que eu acho que é um fator de ética. E deixar registrado e claro que a fala do governador Lebes se deu porque ninguém no distrito, a não ser Conselho Fiscal, governador Cláudio Zingler e sua área financeira, ninguém, e o contador, claro, ninguém mais tinha conhecimento disso. Então, só para ficar isso registrado, para não ficar nada solto. Tá? Obrigado aí, obrigado a todos. William. O meu pedido de querer falar aí é parabenizar o Isaac Adid pela bela ideia. Eu acho que nós devemos, evidentemente, organizar isso daí e prestigiar realmente essa ideia do nosso companheiro, que esse passeio será uma bela demonstração de companheirismo. Então, Isaac,
parabéns. Espero que a adesão seja boa. Se eu puder ir, irei com o maior prazer. Só estou achando uma coisa, meio-dia para fazer esses dois. Bom, o cara sabe, o cara tem experiência, mas meio-dia é uma coisa muito corrida, você não acha? Não, o passeio, o passeio com almoço termina às 5 horas da tarde, mais ou menos. O outro começa às 7h30 da manhã e termina meio-dia e pouco. Eu sugiro que não tenha a opção do sem almoço. Eu sugiro que seja com almoço. Mais um motivo para a gente estarmos confraternizados. Vai depender do grupo. Não, está claro. Não, nada decidido. Você lançou a ideia. Eu estou falando uma sugestão minha. Agora, claro, o que a sugestão do William é muito inteligente, como, aliás, todas as que ele faz. Também concordo com vocês, porque senão... Porque o almoço o almoço está com preço super especial na churrascaria, lá na Praça General Osório. Então, e até como a gente vai poder conversar, interagir, entendeu, Isaac? Se for só o passeio dentro do... Não vai ser interessante. Eu acho melhor ter o almoço. Eu acho importante ter o almoço. Indiferente, tudo bem. Então, Isaac, você excelente, parabéns. A ideia, Isaac. Isso vamos conversar ainda, muita gente. A gente vai conversar presencial aí também, vamos ter reunião presencial e decidir uma data. Você falou realmente que janeiro é mês de férias, acredito que é alta temporada e ali vai estar lotado. Esses dois equipamentos aí, Pão de Açúcar e Corcovado, vão estar lotados, mas tudo bem. William, só para lembrar, fazendo através de uma empresa, esse problema de superlotação é reduzido, porque eles sabem horários e tal. Então, você tem razão quando diz que sábado, como nós vamos estar juntos no almoço, a gente volta a conversar. A ideia é muito interessante. Até porque o Cris está com saudade da gente. Pô. Ele nunca mais viu o Isaac. Pô. De mim ele não está, não. Eu estive lá há poucos dias. Tá bom. Mas eu vou de novo. Presidente, a palavra é sua. Obrigado. Companheiros, chegamos ao ponto alto da nossa reunião, que é o nosso palestrante, o professor José Otávio Kinakamp, que a sua palestra tem o título de Vale do Paraíba. Professor José Otávio, a tesoureira não me falou, mas quanto é que você está cobrando por essa palestra, professor? Presidente, eu pensei bastante, sabe? Mas como é para você e os companheiros do Rotary, vai gratuito. Muito obrigado, professor. Professor José Otávio, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, inclusive, obrigado a todos que se dispuseram a me ouvir. Eu estou aqui atendendo a uma chamada do companheiro Antenor há umas reuniões atrás. Zé Otávio, você vai falar sobre o Rio Paraíba. Bom, aí eu me dei conta, eu aceitei o desafio, mas me dei conta de que haviam duas situações interessantíssimas. Essa é a primeira vez, em 44 anos, que eu me dirijo como palestrante aos meus companheiros de clube. Já falei, falar muito eu falo. Agora, como palestrante é a primeira vez. Para mim, vai ser muito interessante. A segunda é o de falar sobre o Vale do Paraíba. Isso a Globo, quer dizer, perdão, isso o Antenor não sabe. O Vale do Paraíba, para esse carioca da gema, aqui tem uma importância fundamental. O Vale do Paraíba é o berço da família de meu pai. E ali eu não vou falar
muito sobre isso, mas da minha avó, vovó Glória, Maria da Glória Pinheiro Campos, uma itaucarense, cuja a memória é reverenciada até hoje pelos seus descendentes, minha irmã, meus primos e os nossos filhos. Todos sabem quem foi a vovó Glória. Agora, ela é reverenciada também em Itaucara. Ela é reverenciada pelas suas qualidades de poetisa, pintora e professora de piano. E uma pessoa que foi levada a se casar aos 16 anos e que teve uma vida difícil. Agora, também eu gostaria de acrescentar, bom, sobre essa questão da reverência à vovó Glória em Itaucara, isso é uma característica da cidade. Itaucara preza muito a cultura e a sua cultura. Não é à toa que é uma das poucas cidades do interior onde tem uma academia de letras própria, chama-se Academia de Letras Itaucarense. E tem também aquilo que talvez seja um tanto quanto inusitado e, com certeza, único no mundo. É um monumento à matemática. Na base dele tem calculado o maior pi do mundo. Isso na época da construção, evidentemente. Bom, mas vamos então ao que interessa. Eu falar sobre Rio Paraíba, e depois foi anunciado o Vale do Paraíba, eu acho que está tudo certo. O que ocorre é que nós temos aqui 3 definições que são importantes: o rio, o vale e a bacia. O rio é um curso d'água. Ele nasce no município de... As suas nascentes estão no município de Areias, descem, se encontram com a do Paraibuna, ele forma uma represa, ele dá como que uma volta. Ele seguia numa direção inclinada, talvez sudoeste, e ele passa a caminhar paralelamente ao mar, isso até praticamente São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro. O vale, esse sim, é um acidente geográfico único. Ele é formado pelo curso do rio e cercado de dois complexos, a Serra da Mantiqueira à esquerda e a Serra do Mar à direita. Ambas são importantes e ambas abrigam ainda algumas manchas de Mata Atlântica intocada. Muito bem. O Rio Paraíba ele tem o seu curso dividido em 4 partes. O Rio Paraíba é o curso superior, que tem 312 quilômetros e abrange 9,4% da área drenada. O curso superior, o curso médio superior, ele se situa entre a Cachoeira Paulista e São Fidélis. Será isso mesmo? Entre Guararema e Cachoeira Paulista. Guararema, que a Xiomara... Acho que foi Guararema, não. Entre Guararema e Cachoeira Paulista. Aí sim, ele percorre o chamado... Ele atravessa realmente uma parte importantíssima do chamado Vale do Paraíba. São mais ou menos 208 quilômetros e representa 19% do percurso. Em seguida, ele segue de Cachoeira Paulista até São Fidélis. Antes era Itaucara, depois foi corrigido para São Fidélis, com um marco mais significativo. Ele deixa o estado de São Paulo, entra para o estado do Rio de Janeiro e percorre uma grande parte fazendo fronteira entre Rio e Minas. Também nesse trecho está localizado o Pico das Agulhas Negras. Por fim, você tem o último trecho dele, que é o menor. Esse é o menor deles, tem 95 quilômetros. É o que vai de Campos até São João da Barra, onde está a foz do Rio.
Esse é um trecho que atravessa Campos dos Goytacazes e caracterizado por também por uma forte drenagem de água, tendo em vista os canaviais que ainda estão lá, as indústrias de açúcar que ainda estão lá e que aparentemente passam por um processo de renovação. Falando isso, falei do Vale, a Bacia do Paraíba do Sul. Essa, sim, é uma reunião, a área de drenagem dessa bacia é de cerca de 56 mil quilômetros quadrados. Ela abrange, basicamente, os 3 estados a que a gente se referiu antigamente. Ela atravessa todos esses estados e serve, basicamente, como suprimento de água às populações. E também fonte de água para indústria e irrigação. Essa bacia formada é a bacia em si, é a chamada Bacia do Atlântico Leste, e é formada por outras bacias, acho que, na minha opinião, maiores. A bacia está em torno de 7ª em importância. Lá você tem a bacia do Rio Doce, Itapemirim e São Mateus. A bacia hidrográfica também engloba Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, e corresponde a uma área drenada de 229.900 quilômetros quadrados. Só para comparar, do Amazonas, que também é a maior do mundo, são 7 milhões de quilômetros quadrados. Mas vamos lá. Agora a gente entra no seguinte, mas como é que tudo isso começou? Aí nós entramos numa história bem interessante, bem leve. Tudo começa com um português que tinha um nome muito estranho para português, chamava-se Jacques Félix, e que recebe de uma neta de Martim Afonso de Souza, que era uma figurona ali da região, uma autorização para, como é que se diz, para ocupar a área. Uma área que era habitada pelos índios puris e cuja relação com os europeus não era assim das mais amistosas. Esse Jacques Wagner funda, então, um primeiro aldeamento que se tem notícia e que é o aldeamento de Taubaté. Taubaté vem de Tabaiaté, ou seja, o local, a cidade do Alto ou a aglomeração do Alto. A partir daí, são os colonos que começam a chegar, começam também a fundar em uma sucessão, acho que não digo geográfica, mas cronológica, e vocês me perdoem que eu tenho que ver aqui, porque a coisa é relativamente grande. Surge, então, Guaratinguetá, ou o local onde as garças viviam, depois Jacareí, ou Rio dos Jacarés, depois o Rio Paraibuna, o rio onde as águas ficavam escuras, e, ironicamente, Tremembé, que vem de Trem-me-bé, ou seja, um local de águas puras, medicinais. Além de Caçapava, que a Xiomara acabou de me ajudar, que é o local de mata, né? O local que atravessa a mata, Caçapava. Muito bem. Entre os primeiros ocupantes dessa área, houve, digamos assim, uma atuação importantíssima, um desbravamento muito significativo, mas também uma certa estagnação. O pessoal, de início, era cuidando de suas roças, adquirindo o hábito dos indígenas e tendo dificuldades, não só de relacionamento, e principalmente de escravizá-los, que era a origem inicial. A turma era realmente muito braba para ser escravizada. Mas disso aí, isso gera uma certa insatisfação.
E eles olhavam e viam. Olhavam para a Serra da Mantiqueira e viam. Bom, além disso, deve ter muita coisa. Até que um cara que realmente a gente pode considerar um cara realmente corajoso, o nome dele depois eu vejo, daqui a pouco eu vejo. Esse cara é Antônio Rodrigues Ailão. Esse camarada lidera uma das primeiras expedições. Ele sobe a Serra da Mantiqueira e segue em direção ao interior. Aí seguem-se diversas excursões em busca de riqueza. E muitas vezes eram viagens sem fim. Mas até que numa dessas viagens, finalmente encontram o ouro. E aí você tem início chamado ciclo do ouro na evolução do Vale do Paraíba. Esse ciclo do ouro dá início à fundação de algumas cidades em Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Essa fase do ouro é uma parte interessante, porque ela gera uma ocupação de uma área bastante extensa. Mas ela não tem uma grande duração. E, por conta dela, você tem um dos primeiros conflitos entre os habitantes da época, primeiro, os pioneiros que ocupavam essa área e os, como é que se diz, os interessados, que afluíam. Havia casos de gente, inclusive, vindo da Europa, especialmente para explorar esse ouro em Mariana. Aí tem início chamada... Isso é o gatilho para a chamada Guerra dos Emboabas. Triste isso, mas foi uma das consequências. Depois, à medida que essa primeira fase de exploração predatória do ouro se esgota, você começa com outro ciclo, que é o ciclo do açúcar. Ou seja, atividades que já eram conhecidas no Brasil, principalmente no Nordeste e no Norte Fluminense, na terra dos goitacazes, ou aqueles que sabiam caminhar, você já tinha uma exploração no Nordeste muito interessante, no Norte Fluminense incipiente, de açúcar. Então, o que acontece? O Vale do Paraíba, os habitantes do Vale do Paraíba começam a travar conhecimento com os senhores de engenho, a cultura dos senhores de engenho, com as grandes propriedades de plantação de cana e produção de açúcar e cachaça e aguardente. E também, eles são introduzidos à mão de obra africana. Era algo até então desconhecido para esses habitantes do Vale do Paraíba. Aí segue uma série de acontecimentos e, inclusive, a dificuldade de você lidar com a mão de obra escrava em face do período já muito próximo da abolição e também de uma concorrência de um outro produto que aparecia e que mostrava um futuro extremamente promissor, que era o café. Então, você tem aí uma substituição da cana-de-açúcar, diga-se de passagem num parênteses. E depois, a cana-de-açúcar vai aparecer no interior de São Paulo, uma produção fortíssima. Mas essa cultura de cana-de-açúcar ela é removida e dá entrada à plantação de café. Então, a área começa a ser subdividida em propriedades menores, mas próprias para a obtenção de café. Aí você tem uma fase muito interessante que foi descrita como a substituição do senhor de engenho pelo barão do café. É uma fase em que há
digamos assim, uma fase de ajuste bastante complexo, uma mudança de fisionomia, e, principalmente, o começo de uma devastação de terras nas encostas da Serra da Mantiqueira. Uma devastação cujo preço eu acho que se paga ainda até hoje. O ciclo do café ele não apresenta assim um declínio muito acentuado. Ele continua tímido, e aí é preciso encontrar uma substituição para essas lavouras. E essa substituição é encontrada na pecuária leiteira, na plantação de arroz e uma incipiente atividade industrial. Mas como isso, até encontrar as terras do Vale, segundo consta, é com um pouco de raciocínio lógico. A porta de entrada deve ter sido o município de Taubaté, e aos poucos foi se espraiando pela região até encontrar a região maior produtora de laticínios de São Paulo e com presença no mercado nacional. A produção de laticínios no Vale do Paraíba, até hoje, é uma atividade de grande importância. E ela também tem vamos dizer, duas fases interessantíssimas. É essa e uma que depois vai dar combustível para outra fase que eu quero explicar. Mas a gente tem aqui um certo preço a pagar à medida que... Perdão, nós temos aí o arroz, a introdução do arroz, que aproveita as áreas alagadas nas proximidades de Jacareí. É uma cultura que foi introduzida pela coroa portuguesa, ou seja, vem de muito tempo. Já existia arroz em várias partes litorâneas e era digamos assim, um grão muito procurado, porque ele servia de alimentação às populações locais. E, principalmente, ele começa a ser bastante demandado a ponto de proibir exportações para que a produção de açúcar ficasse retida aqui e servisse de alimentação, inclusive para as tropas. Era uma preocupação grande da coroa, que mantinha aqui uma guarnição muito grande de tropas. A seguir da pecuária, a seguir do arroz e da pecuária, você tem, então, um desenvolvimento, você tem uma primeira colheita de arroz, depois você tem... e isso, até mais ou menos, a primeira colheita de arroz é interessante. Ela se dá no Vale do Paraíba por conta de monges trapistas franceses que tiraram uma primeira safra em 1909, na fazenda Maristela, na zona rural do município de, se não me engano, Taubaté. Mas aí tem início uma fase triste e uma fase de profunda destruição, uma fase de profunda depressão econômica, onde apenas poucas culturas ainda permaneciam. Eu aqui consegui pegar uma frase de Monteiro Lobato, um taubatéense, e ele descreveu muito bem o que foi o poente dessa área. Ele diz ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. E aí começa, evidentemente, com o potencial humano ali existente, as terras, a disponibilidade de área
e uma demanda por produtos, você começa a ter, então, o primeiro início da industrialização. É muito incipiente no início. Você tem a indústria têxtil, você tem a indústria de produtos de cerâmica, você tem uma indústria de minerais não metálicos, título que, na realidade, esconde uma das atividades que mais prejudicaram o Rio Paraíba, que foi a extração de areia. Permitiu assoreamento de várias áreas, permitiu modificação de curso, enfim, coisa de toda a natureza. Depois tem os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, aquilo que nós estávamos acostumados a comprar no exterior e que mantinha o mercado nacional abastecido, bom, de uma hora para outra cessa. Aí é preciso que a indústria comece a pensar ou compreender a oportunidade que se abre. A indústria, de início, tinha uma certa dificuldade de aproveitar essa área, mas foi. E houve aí a produção de algumas coisas. Isso veio mais para a Segunda Guerra. Mas, ainda assim, era considerado uma indústria incipiente. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, você tem, mais ou menos, uma estabilização desse parque industrial. E, ao longo da Segunda Guerra, quando novamente você tem a dificuldade de abastecimento do mercado, você tem a produção de alguns bens. Aí eu não sei. Eu sou coroa, talvez o Cleófas também se lembre disso. Talvez aqueles que sejam mais velhos, como eu, se lembrem disso. Vocês ouviram falar do gasogênio? Gasogênio eram 2 tubos enormes, horrorosos, que se colocavam na traseira dos carros e que queimavam carvão para produzir gás para fazer o que hoje a gente chama de gás para automóvel. Aquilo tinha que ser produzido aqui porque era uma oportunidade de você, inclusive, substituir a escassez de gasolina, principalmente aqui na região sudeste. Aí a coisa evolui, avança. Você tem, no início da guerra, a constituição da CSN. O Claudino foi muito feliz descrevendo toda a criação da CSN, mas ela é criada em 43 ao longo do período de conflito, do Segundo Conflito Mundial. Mas ela só vai entrar realmente em operação em 46, ou seja, ela só vai começar a produzir efeitos em 1946. Até então, a nossa indústria ainda era uma indústria incipiente, insuficiente para abastecer inteiramente o mercado nacional. Bom, aí outra oportunidade surge, que são chamados 50 anos em 5. É uma sacudida tremenda. Há benefícios que são distribuídos a uma série de segmentos, visando realmente a sua implantação. O principal deles é o automobilismo. O preço que se paga por isso, quer dizer, há um grande desenvolvimento nesse momento, mas há também um preço que custa ou vem custar ao país alguma coisa bem pesada, que é a remoção da malha ferroviária. Nós tínhamos implantado pelos ingleses uma malha ferroviária interessante. Alguns segmentos ainda persistem. Tem um que passa muito perto, que passa entre Tiradentes e São João del Rei, que hoje é mantido pela Vale. E é um passeio, uma coisa inusitada, uma coisa espetacular. No entanto, aquele é um segmento pequenininho do que foi a Estrada de Ferro Vitória Minas. Bom, aí agora eu vou deixar um pouco essa narrativa acadêmica cansativa e vou começar a citar alguns fatos inusitados que eu espero que seja alguma coisa inédita para vocês. São fatos que têm uma influência, na minha opinião, muito profunda
muito benéfica na proliferação de indústrias no Vale do Paraíba, e principalmente de indústrias de qualidade e de alta tecnologia. Tudo começa com um cidadão cearense. Esse cidadão se chamava, vou ver aqui direitinho para não errar no nome dele. Esse cidadão se chamava Casimiro Montenegro. Já ouviu falar dele, Antenor? Não estou ouvindo, você está com o microfone fechado. Eu tinha certeza que você ia falar nele. Um oficial da FAB. No momento em que FAB, quer dizer, após a junção da aviação militar e naval ao longo da Segunda Guerra. Esse cearense, ele foi mandado para os Estados Unidos em missões que volta e meia iam oficiais da aeronáutica buscar aeronaves. Numa dessa, ele estende e foi visitar o MIT. Voltou de lá assombrado, voltou de lá maravilhado. Isso tem que ser implantado aqui no Brasil. Então, tinha uma grande ideia e um grande impulsor. Tinha que ser, isso tinha que juntar nesse cidadão. E aí continua a coisa tem detalhes assim interessantíssimos. Ele leva essa ideia para o Estado-Maior da FAB. E vai de uma forma interessantíssima. Ele leva diversos mapas aerofotogramétricos, estende no chão, e ali no chão mesmo, de forma grotesca, vai apontando assim: aqui vai ser o aeroporto, aqui vai ser a escola de tecnologia, aqui vão ser os laboratórios, aqui vai ser o túnel de vento, aqui vão ser os alojamentos. E ele fala coisa, quer dizer, é uma ideia sensacional, muito bem bolada, mas apresentada assim de forma grotesca. E aí se passa um fato que é... Esse eu duvido que o Antenor se lembre. O chefe do pessoal da aeronáutica, o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, que estava acompanhando essa demonstração, ao final, de forma irônica, disse ao Casimiro: até à vista, Júlio Verne. Ele foi irônico, mas foi premonitório. Com isso é fundado o ITA, o CTA, que hoje é o DCEA, o Departamento de Tecnologia da Aeronáutica, e, posteriormente, isso vem se desenvolvendo, continua algumas indústrias pequenas são absorvidas, e você tem, como é que se diz, a construção de uma primeira aeronave totalmente assinada no Brasil. E nos moldes modernos da produção de aeronaves, você faz um projeto, vê o que é mais barato produzir localmente e o resto você importa. Essa aeronave, que todo mundo conhece, era um bimotor chamado Bandeirante, e que alguma literatura sobre o assunto, uma das mais interessantes, chama de essa criação e o Bandeirante de o voo do impossível. Então, era a maneira como se olhava para a produção daquele avião. Muito bem. A coisa começa a tomar corpo, começa a ganhar, diversos investimentos são feitos por conta de um projeto de construção de caças a jato. Um desses projetos está na Selma, a Companhia Eletromecânica em Petrópolis. Uma instalação, à época, datada com o que havia de mais moderno em termos de equipamento industrial. Mas, nesse meio tempo, advém a privatização, vem a criação da Embraer também. A Embraer
começa a produzir, principalmente a Embraer está voltada para a produção do Bandeirante, mas a opinião da época mostra que era insustentável manter essa indústria em funcionamento. Ela passa, então, para as mãos da iniciativa privada. E aí ela se torna, talvez, ela se torna a terceira maior fabricante de aviões de passageiros do mundo. Há duas empresas que são gigantescas, mas depois vem a Embraer. E vem a Embraer com um projeto, novamente, com um projeto absolutamente autêntico e nacional. E são, inclusive, toda uma geração de jatos de passageiros hoje em voo por todo o mundo. Quem já viajou de Azul sabe como ele é confortável. A partir daí, também você tem outros investimentos que aquela nossa narrativa acadêmica e tudo não focaliza. Você tem, por exemplo, em Resende, uma construção interessantíssima, que é a fábrica dos componentes eletrônicos, componentes nucleares, do combustível nuclear, que vai alimentar as usinas de, agora, Angra 1 e Angra 2. Aí a gente vem perguntando, mas, puxa, botar em Resende a fabricação de combustíveis a partir de urânio? Não tem nada a ver. Não tem o menor efeito de radiação. Eu, pessoalmente, experimentei chegar assim, junto com um desses racks onde estão localizados os tubos preenchidos com as pastilhas de urânio. O único problema que existe é o seguinte: não toque neles, porque o suor, a limpeza tem que ser tal que o suor da sua mão pode contaminá-los e gerar problemas. É isso aí. Posteriormente, dessas indústrias nucleares, quer dizer, a fabricação do combustível nuclear e com isso, a essa fábrica são incorporadas as famosas centrífugas de ultravelocidade ou ultracentrífugas chamadas, desenvolvidas pela Marinha em Yanamar. E aí, com isso, também existe um detalhe importantíssimo, que só acontece em 4 países do mundo: Estados Unidos, Rússia, China, naturalmente, depois com a gente. É a fabricação completa do ciclo chamado combustível nuclear. Isso graças a investimentos que são lançados antes na esteira de um programa adotado pelo país, mas que resultaram em instalações industriais que vêm projetar, transformar, trazer gente especializada para a indústria do Vale do Paraíba. Eu acho que, se a gente for abrir bastante esse horizonte, pena que o Ricardo não está aqui, mas a gente vai bater até na construção de submarinos. Bem, a última fase que eu descrevo, para sairmos logo desse negócio, é uma fase interessantíssima, em que indústrias tradicionais, criadas por conta da presença da CSN, começam a desaparecer, mortas pela evolução tecnológica. Não vamos citar nomes aqui, uma famosa fábrica de copiadoras e tudo, que hoje está substituída. Por outro lado, você tem a criação de mais um parque, mais um complexo industrial, já no estado do Rio de Janeiro, que se chama Porto Real. Ali você tem a implantação de indústrias totalmente robotizadas. Você coloca um segundo polo de fabricação de automóveis e de caminhões, um polo de fabricação de pneumáticos, que são considerados a marca de maior prestígio mundial. E tudo isso é que vem garantindo, hoje, a nova fisionomia do Parque Industrial do Vale do Paraíba. Bem,
aqui eu quero dar um salto. E esse salto, eu fico muito feliz em falar sobre ele. Eu tenho um material relativamente grande, mas vou falar um pouquinho, apenas aquilo que a memória de um octogenário conseguiu reter. O primeiro deles, aliás, o nome desse ciclo é O Novo Agronegócio, do Vale do Paraíba. Aí tem surpresas para a gente, são inacreditáveis. Xiomara com certeza vai me acompanhar muito nisso. Você tem a implantação ou a reintrodução do café no Vale. Mas era aquele... Não era aquele café do antigo, do vetusto ciclo do café. São cafés novos, são cafés de alta produção, são cafés de altitude, são cafés que trazem e resgatam, que começam, junto com de outras regiões, começam a resgatar a hegemonia do Brasil no mercado mundial de café. E através de produtos de altíssima qualidade. Esses cafezais foram recentemente objeto de diversos programas na televisão, interessantíssimo, e mostram como essa cultura se expandiu e como essa cultura tem tecnologia. Eu não vou me estender mais nessa questão do café, mas tem outra que também é surpreendente e que era imaginável até alguns anos atrás. O azeite de oliva. A gente sabe, a gente ouve falar, estou produzindo azeite assim e tal. Não. A produção hoje de azeite de oliva, ou seja, a produção de oliveiras, o cultivo de oliveiras e a produção de azeite de oliveira, tem duas características fundamentais no Vale do Paraíba. Primeiro, inevitável, não se pode ignorar que é um produto de altíssima qualidade. E mais ainda, que tem um sabor próprio, elegantíssimo, muito forte, muito bom, mas que atua, inclusive, a ponto de atuar, inclusive, como alternativa para o sabor dos azeites europeus a que nós estamos acostumados, principalmente o português. Isso ainda está numa fase incipiente. A última produção, pelo menos que eu anotei, foram de 20 mil litros de azeite de oliveira. Isso é muito pouco. Mas o importante é o seguinte, é um negócio que começou e que está se expandindo. E que na zona já extrapolou, a sua fama já extrapolou completamente o Vale do Paraíba. Ele hoje tem, principalmente nos mercados do Sudeste, uma disputa tremenda. Lógico, são caríssimos. Bem, mas há mais alguma coisa. E aí eu me sinto, até de certa maneira, até bem à vontade para falar. É o surgimento da viticultura. Não é novidade. Desde o momento em que o Brasil conseguiu produzir vinhos de uma qualidade média para boa na região no paralelo 8, entre Bahia e Pernambuco, não, a gente pode esperar qualquer outra coisa. Mas ali houve uma situação, houve uma coisa bastante interessante, que foi a aplicação de uma tecnologia quase que revolucionária, que se chama a inversão de colheita. Quer dizer, a poda invertida. No momento em que a planta tradicional, trazida de outras regiões do Brasil e mesmo da Europa, começava a florescer, ela era totalmente e radicalmente podada. Isso fez com que o ciclo de vida da planta se adaptasse completamente ao ciclo meteorológico da região. E isso dá um casamento perfeito. E isso dá o surgimento de vinhos de grande qualidade, infelizmente muito caros. Mas
hoje você tem pelo menos 7 vinícolas operando, 4 em São Paulo, 3 em Minas, e produzindo vinhos surpreendentes. Aí eu deixo essa parte e me dedico a uma outra área também bem característica na evolução do Vale. Eu não sei se adiante do Vale, mais para o lado da bacia, eu não tenho registro de algo parecido, mas que se chama o Circuito da Fé. Poucos compreendem hoje a importância do que é o Circuito da Fé. A importância de um circuito que começou em 1721, uma coisa assim, na recepção de um sujeito chamado Conde de Assumar. Esse Conde de Assumar era uma figura que todo mundo bajulava porque ele era o governador de São Paulo e o cobrador de impostos. E ele visita a região de Guaratinguetá, a caminho das áreas auríferas de Minas Gerais. Lógico, buscando encher a burra muito bem. Essa visita dá início àquela famosa lenda de que pescadores são obrigados a sair no Rio do Paraíba fora da época fora de uma época propícia à pescaria, trabalham, tentam, nada conseguem, senão no momento em que a rede resgata uma pequena imagem de uma Nossa Senhora. Era uma Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Também já sabemos o que essa imagem produz. Todo esse crescimento, dessa devoção em torno dessa imagem milagrosa, tem 2 fatos pouco conhecidos, mas que são muito importantes. Hoje nós estamos acostumados a ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É aquela santinha pequena, cerca de 25, 30 centímetros, uma lindíssima coroa de ouro e um manto azul. A coroa de ouro foi fundida a partir de joias doadas pela princesa Isabel. E o manto também. Só que o manto da época não é mais aquele manto de hoje. Hoje tem a bandeira da República e a bandeira do Vaticano. Muito bem. Esse primeiro ponto do Circuito da Fé tem uma importância transcendental. Ele, na época de celebração do Dia da Padroeira, que, por sinal, foi determinado pelo Getúlio Vargas. Ele faz um decreto criando 12 de outubro como o Dia da Padroeira do Brasil. O que acontece como segundo? Havia necessidade de que todo esse fluxo, toda essa fluência, que inicialmente era feita numa pequena capela, tivesse organização. Aí chegam à região 2 frades redentoristas. É uma ordem criada por Santo Antônio Maria de Ligório, isso eu aprendi acompanhando as missas de Aparecida, e eles criam todo um ambiente, constroem uma basílica que posteriormente vem ser substituída pelaquela que a gente está acostumado a ver, que domina a paisagem da cidade de Aparecida. Só para se ter uma ideia, é considerado o maior santuário mariano do mundo, construído em forma de uma cruz suíça, e dizem que foram utilizados cerca de 35 milhões de tijolos em sua construção. O segundo é Guaratinguetá. Esse Guaratinguetá é porque lá existia, e lá passou boa parte de sua vida, um frei chamado Frei Galvão.
depois de diversas vamos dizer, intercessões, algumas consideradas milagrosas, outras consideradas pelo Vaticano, pelos cientistas chamados pelo Vaticano sem explicações na ciência. Ele é, então, beatificado e, posteriormente, santificado. Então, Frei João Maria... Esse mesmo. João Maria... Frei Galvão. Frei Antônio de Santana Galvão. Ele é, então, considerado o primeiro santo brasileiro. E ele foi consagrado pelo Papa Bento XVI quando de uma visita ao Brasil em 2007. Essa visita, inclusive, está marcada em Aparecida por um marco que é uma rocha, e ali está escrito, inclusive, o registro da visita dele, da viagem dele. Esse frei hoje está em construção um santuário devotado a ele, e é um centro fortíssimo também, de muita peregrinação, e poucos conhecem. O terceiro, esse circuito se completa com o terceiro santuário em Cachoeira Paulista. Ele nasce da ideia de um homem especialíssimo que ainda é vivo até hoje e que nós, Luiz e eu, conhecemos pessoalmente. Chama-se, ouviu, Isaac? Aí é que eu quero mexer com isso. Chama-se Jonas Habib. Não é Hadid, não. É Jonas Habib. Ele implanta uma instituição chamada Canção Nova, que surge da renovação carismática da Igreja. A renovação carismática dá margem a uma série de iniciativas a partir de religiosos, e uma delas é a implantação da chamada Canção Nova. É também um centro fortíssimo de afluência religiosa, muito bem construído, muito bem organizado, mas diferente, por exemplo, dos centros anteriores. Como é que se diz? O Santuário de Aparecida ele está colocado num alto, e ele é circundado todo pela cidade, e é a cidade que aloja e que abriga os chamados romeiros. Já o Seminário da Canção Nova ele tem um potencial maior sob esse ponto de vista. Lógico que ele recebe multidões menores, mas há toda uma infraestrutura propícia a receber esses fiéis. E, ao mesmo tempo, uma rede hoteleira muito boa que serve de apoio. Nós mesmos desfrutamos pelo menos umas 2 vezes de hospedagem dessa rede. Foi quando eu comecei, por força da idade, também da devoção, a fazer de Cachoeira Paulista uma parada obrigatória com direito à pernoite. Bem, isso aqui eu encerro toda essa parte. Mas encerro dizendo, nem tudo são flores. Todo esse desenvolvimento, todo esse aparato maravilhoso com que eu mostrei, teve um custo muito alto para ser pago. E esse custo se chama A Poluição do Rio Paraíba do Sul. O livro que eu me aconselhei, Claudino, o livro do Vitor Coelho, ele é extremamente feliz, ele desenvolve bastante esses problemas e mostra que é um rio responsável pelo suprimento de água, um contingente talvez de 16 a 17 milhões de pessoas,
e que está totalmente contaminado. E a sua contaminação tem duas origens. É o despejo in natura de esgoto e águas servidas domésticas, e um segundo, que se chama DBO, ou DQO, que é a demanda de oxigênio. Ou seja, são produtos industriais que atuam sobre a água, seja determinando a proliferação de bactérias que vão consumir o oxigênio, dando margem à morte de toda a vida do rio. E aí entra um ciclo vicioso. Isso, hoje em dia, prejudica bastante a nós, que dependemos, principalmente do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela é virtualmente abastecida por águas do Rio Paraíba. É o maior desvio, o maior influxo de vazão do rio para a estação de tratamento de águas de Tumandu. Não vamos falar nisso, porque uma companheira nossa, acho que há um mês atrás, Séries, falou, explicou bastante o que era aí, que era essa estação. Bem, aqui não tem mais o resultado disso tudo aqui. Não há mais espaço para ações não objetivas, ações que não causem impacto. Não há espaço para coisas pontuais. É um problema que tem que ser encarado e tem que ser encarado imediatamente, antes que venha a resultar, sem qualquer exagero, numa tragédia sem precedentes para uma área extremamente urbanizada. Isso me faz, e com isso eu quero concluir, isso me faz chamar a atenção para o Rotary. E o governador Cláudio está aí, quem mais? O nosso governador assistente, e outros, se não me engano, o Luiz Eduardo também. O que acontece é o seguinte, aqui eu gostaria de ler Antes, o nosso distrito tem a maior parte de sua vasta área confinada pelo Vale do Paraíba. São 105 clubes que marcam a presença de quase todas as cidades, se não ribeirinhas, aquelas que estão na encosta das serras que conformam o Vale do Paraíba. Somos 1.795 associados. Vou dar uma média de 17 associados por clube. Não sei se eu estou certo, se estiver errado, por favor, o governador Cláudio me corrija. É um favor que você me faz. Mas a frieza desse número esconde algo que o Cláudio bem sintetizou. E eu te parabenizo por isso. Somos um verdadeiro pote de ouro em matéria de oportunidades de toda a natureza. Por isso mesmo, nada a ver com o surgimento do antigo ciclo do ouro, mas sim com toda a potencialidade que pode ser extraída do texto até aqui exposto, mesmo que de forma resumida. São oportunidades para o turismo, para a instalação de modernas estruturas de acomodação de turistas, para a prospecção de novas atividades, diria até mesmo de baristas, de chefes de cozinha e, por que não dizer, de sommeliers. Coisas que até recentemente eram desconhecidas. Mas, voltando novamente, aí eu chamo o Luiz Eduardo, que eu não me esqueci. Novamente, eu repito, nem tudo são flores. O engajamento dos rotarianos terá, assim, que deixar o campo da ficção, ao pensar em projetos pontuais, mas sim em projetos que possam resultar em ações de impacto. O engajamento rotariano terá, assim, que deixar o campo da ficção ao pensar que projetos pontuais podem resultar em ações de impacto na mudança da qualidade do rio. Sobre que, há pouco, um exemplo vem de Minas,
através de uma experiência bem-sucedida de desmatamento. Só me resta agora agradecer aos meus companheiros pela extrema paciência em me ouvir. Desculpe, eu sei que foi longo, mas eu não imaginava, quando recebi esse desafio, que o assunto era tão vasto e tão rico. E agora, com a permissão do presidente, se ainda houver alguém que queira fazer uma pergunta, fique à vontade. Presidente. Vamos ver se tem perguntas. Abre o seu microfone, presidente. Eu acho que ele dentro está vendo. Professor Natal, obrigado pela sua palestra, excelente palestra. E o espaço está aberto. O nosso governador assistente vai fazer a primeira pergunta. Francisco Jesus. Ok. O companheiro Zé Otávio, eu tenho só que agradecer pela aula. Foi uma senhora aula. Obrigado mesmo. E valeu estar aqui. Eu queria só trazer uma informação que eu tenho aqui eu estou com o livro aqui aberto, é que os rotarianos e toda a população já devia ter se alertado para isso há muito tempo. E fica se repetindo as coisas sempre. É um ciclo vicioso, não é nem virtuoso, vicioso. O que acontece? Só para lembrar que em 1979 foi criado pelo governador Mauro Viegas o Comitê Executivo de Estudos Integrados da Baía Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 1979. Claro, evidente, muitas coisas tinham acontecido antes disso. Eu estou criando aqui só o marco 79. De lá para cá, quantos anos já passaram? Então, só para deixar em cima do que você falou, Zé Otávio, exatamente isso aqui. Para não errar, eu abri o livro para ler exatamente a data. Então, é exatamente o que você fazer, é parar de inventar a história e fazer acontecer. Obrigado aí pelo teu carinho e pela essa aula que eu acabei de receber, que fiquei muito feliz de estar aqui presente. Muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço, Francisco. Eu que agradeço. Mais algum companheiro queira fazer Sim, pergunta? o Luiz Eduardo e o Antenor. O primeiro eu não estou vendo aqui a mãozinha. É porque eles não levantaram, mas o Antenor pediu Eu levantei, falar. só que já abaixaram, não entendi. Não, eu achei que fosse você que tivesse abaixado. Não. Posso falar, então? Pode ser. Pode. Bom, realmente eu vou fazer minhas as palavras aí do companheiro Jesus. Parabéns, fantástica a abordagem sua, companheiro Otávio. Eu estou aqui na região há 42 anos, né, no Vale do Paraíba. Eu dou aula de uma disciplina chamada História. Criei essa disciplina há 30 anos atrás. Hoje ela existe em 4, 5 universidades por aqui, chamada História Natural do Vale do Paraíba. Então, sou um estudioso da região, por vários aspectos, e, olha, mesmo assim, aprendi muito ainda hoje. Tenho, inclusive, alguns livros publicados sobre isso, né? E me senti agora na condição de aluno, né, ouvindo dados de coisas que são bem interessantes. Eu gostaria, mas obviamente não há tempo para isso, né, até de fazer alguns comentários e de colocar algumas coisas, e de levantar, talvez, algumas questões, né? Mas não vai ser possível. Então, eu gostaria de pedir ao companheiro, né, que ele me liberasse uma condição de ter uma conversa particular fora daqui para a gente conversar sobre o Vale do Paraíba, né? E algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, né, aquela citação que você faz do Lobato, e que é no livro Cidades Mortas, né? Isso, exatamente, Então, exatamente. As cidadezinhas aqui da estrada do Tropeiro, né?
Silveiras, Areias, Jarapeí, São José do Barreiro, e vai até lá na pontinha da divisa com o Rio de Janeiro já. Então, porque Silveiras foi uma cidade que teve, há 200 anos atrás, quase 50 mil habitantes e hoje não tem 10 mil. Então, são cidades que andaram para trás. Por isso, naquela época, ele já chamou de cidade de morte e disse que aqui tudo foi, nada é. Né? E essas coisas dão margem para outra coisa. Você citou bem aí o Casimiro Montenegro, mas acho que esqueceu de, quando você falou da Embraer, você esqueceu de citar um cara que ainda está vivo e que é o grande articulador do Osíris. Embraer, que é o Osíris. Você não citou realmente. Osíris Silva. E, Para... um dos grandes alavancadores, né, digamos assim, do CTA em São José dos Campos, foi um rotariano, Brigadeiro Frazão, falecido há 3, 4 anos atrás, com 90 e tantos anos. Né? Então, tem uma série de coisas que, acho que a gente tem muita figurinha para trocar, não vai dar para a gente falar aqui, né? Mas parabéns. Né? Maravilhosa, nossa, adorei o convite, Cleonice, governador Cláudio, beleza. Parabéns, Otávio. Presidente, posso responder? Me dá um minuto? Pode sim, Otávio. Luiz Eduardo, de público, eu não vou agradecer, não. Eu vou te passar o meu e-mail. É J-O-Knack, você vê aí no nome, e também é sobrenome daquele nosso ex-presidente, Holger Knack. J-O-Knack, @terra.com.br. Beleza. Tá? Aí nós estamos... E um pedido também. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ter pelo menos um dos seus livros sobre o Vale do Paraíba, que, enfim, foi algo assim, vamos chamar o bom vírus. Deixa eu aproveitar, então, e falar uma coisa. Nós temos uma entidade, eu acho que você deve conhecer, aqui no Vale, foi criada em 1976, então ela é bastante antiga já, que é o IEV, Instituto de Estudos Vale Paraibano. Né? A sede do IEV fica em Lorena, né? Mas envolve gente, tem inclusive gente aí do Rio de Janeiro, até lá da ponta, lá de Campos, de São João da Barra, vinculadas, e do lado mineiro também. Bom, enfim. E eu estou fazendo, eu fiz um texto grande agora, né, que vai ser publicado em pedacinhos. O IEV agora está com uma revista eletrônica também, e eu vou passar, conforme estiver saindo, para você também acompanhar, e vou te mandar uma cópia de algumas coisas que eu já fiz também. Tá certo? Que coisa vai boa. chegar um pacote para você. Que coisa boa, que coisa boa. Muito obrigado pelas suas palavras, que foram bastante generosas. Eu estava aqui cutucando, aqui alguém do meu lado, eu não vou dizer que é minha mulher, para que ela não fique envergonhada, mas quando você falou do Osíris, eu conhecia. E realmente você me deixou agora numa de horror, porque foi uma falta de consideração muito grande com a memória dele. E, por outro lado, a Elô conheceu o Casimiro. Diz que é aquilo tudo mesmo. Muito obrigado. Um abraço para você. Valeu. Muito bom. Agora a pergunta do nosso companheiro Antenor Barros Leal. Antenor? Muito obrigado, presidente. Foi uma satisfação enorme ouvir do Zé Otávio esse trabalho responsável, cuidadoso que ele nos fez. E o Luiz Eduardo aí deu uma pintura aí mais interessante para juntar com esses largos conhecimentos com o Zé Otávio. Eu quero lembrar Companheiro Antenor, permite mais uma parte, só um detalhe que eu acho importante contar para todos e que eu esqueci, que eu anotei aqui e não falei. Né? A questão do Frei Galvão é muito legal, porque não sei se o companheiro Zé Otávio sabe, mas quando o Papa veio para santificá-lo, tinha uma estátua de Frei Galvão na entrada de Guaratinguetá. Essa estátua foi transferida numa carreta de Guaratinguetá para Aparecida. São 15 quilômetros, menos até do que isso, 12 quilômetros. E Aparecida não devolveu a estátua.
para Guaratinguetá até hoje. A briga está andando. Em contrapartida, tem um outro problema. Frei Galvão, consta por tudo que está escrito, teria nascido em Guaratinguetá. Mas a história lembra que, naquela época, tem um historiador famoso que desenvolveu um trabalho em cima disso, que as mães tinham por hábito levar os bebês que iam nascer, antes do nascimento, né, às vésperas do nascimento, para a cidade onde as mães moravam, né, porque para que a mãe dela acompanhasse o nascimento do neto. Né? Enfim. Então, tem uma história que diz que Frei Galvão nasceu em Pindamonhangaba e não em Guaratinguetá. Então, é uma outra guerra que está acontecendo aí. É muito engraçado. Eu não vou te contar essas histórias, mas essas duas eu tenho que comentar com todas, porque isso pode mudar detalhes da história interessante. Valeu, continue. Desculpa. E essas mulheres levavam alguma coisa inusitada, que se chama as pílulas do Frei Galvão. Não, mas as pílulas vieram muito depois, né? Continuando aqui. Eu quero incluir nesse time aí o Claudino Brasil da Nóbrega, que é um entusiasta do Rio Paraíba. Mas lembrar, porque o Zé Otávio fez aí uma citação que me impressionou. Quer dizer, tem 105 clubes do nosso distrito que estão no Vale, Zé? Não. Não no Vale, no distrito todo. Ocupa, digamos assim, a parte do Vale, quando inflete pelo estado do Rio de Janeiro e chega até Copacabana. Certo. Dizer, aí só aumenta a dependência do Rio de Janeiro, das cidades abastecidas pelo Paraíba. É verdade. Uma coisa que o governador Cláudio podia, sem dúvida, aproveitar era procurar e se ver se a gente conseguia. Eu posso até ajudar, modestamente, se for necessário, um dos diretores dessas empresas que compraram a SEDAI, cujas obrigações de limpeza do Paraíba são muito importantes. Os compromissos de investimento na limpeza do rio, no trato dos afluentes, essa coisa toda, seria interessante, porque envolver todos os clubes de Rotary da região nesse trabalho era uma contribuição muito grande que nós poderíamos dar. Eu espero que o governador Cláudio esteja me ouvindo, senão eu falo com ele depois, porque o Luiz Eduardo podia nos dar essa dupla aí, Zé Otávio e Claudino, as dicas necessárias para a gente empreender isso. Antenor, não encontrei isso no web Apple Music. Antenor, o nosso governador assistente está dizendo a Light também. Ela escreveu aqui no bate-papo. Eu vi. Ela tem compromissos também com o Rio Paraíba do Sul para manter. Tem uma importância enorme nisso, porque o uso da água para geração de energia e tudo é muito importante. E o compromisso histórico que ela tem, né? Então, se me permite meter um pouquinho o bedelho nessa história, a Light tem realmente o papel da Light é fundamental. Eu não quis tocar esse ponto porque é muito extenso. Mas envolve... E o Claudino fez uma O Claudino história, fez, exatamente. Mas, então, eu estou dizendo o lado prático da coisa. Seria uma colaboração que o Rotary daria, o distrito, sob a orientação do Cláudio. Este assunto é muito importante. Esses compromissos, se forem controlados pelo governo, podem não ser cumpridos e o governo pode aprovar, porque isso é uma coisa comum. Compromisso e tal, passa o tempo e tal. A ajuda do Rotary, para efeito do controle do que esse pessoal vai fazer, está fazendo, dentro das obrigações contratuais, seria uma ajuda muito importante, porque nós fazemos. Quer dizer, ouvindo o Zé Otávio, ouvindo o Eduardo,
A gente vê amor nesse negócio, entendeu? Responsabilização. Então, governador Cláudio, um compromisso aí para o senhor. Registrado, Alteron. Tem que jogar trabalho para o governador. Ele só está trabalhando 22 horas por dia pelo Rotary, então vamos ocupar as outras duas com o Rio Paraíba. Antenor, você tocou num ponto muito interessante, a questão de não intervenção do governo. De fato, a recuperação do Rio Paraíba é um projeto contínuo, um projeto de longa duração, apesar da urgência. Um belo exemplo que você tem da intervenção do governo é o fracasso do plano de saneamento da Baía de Guanabara. Passou por mão de muita gente, vai e volta, está no orçamento, não está no orçamento. Foi uma bagunça espetacular. Aí é que eu vejo a entrada do Rotary importante. Os japoneses mandaram no governo Marcelo Alencar 600 milhões de dólares. E, naquela época, um dólar valia muito dinheiro. E esse dinheiro não foi aplicado. Fizeram aquela estação e não ligaram os canos. Não foi, inclusive, por uma questão da SEDAI. Reza as más línguas que a SEDAI já cobrava por esgoto sanitário em área que não era servida. Você põe ali uma estação de tratamento, você põe uma receita, põe uma despesa brutal e não tem como fazer receita. A coisa vai, inclusive, assim, nesse tom. Eu tive a oportunidade, na Fijan, de ter todo o projeto, e tinha até pouco tempo atrás o resumo, como é que se chama? Um resumo diretório, uma coisa assim, que era espetacular. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, e o governador, e também eu me dirijo isso ao governador Cláudio e ao outro que, se não estiver aqui, o Rotary é a instituição adequada para tomar conta disso, porque o Rotary tem condições de dar continuidade ao projeto. O Rotary provou isso com o Polio Plus. Há quantas presidências de RI o projeto vem continuando e sendo executado como prioridade? O que nós temos que fazer, nós não temos uma autoridade superior a nós, é nós ocuparmos esse espaço. E o Rotary, com a sua capacidade de mobilização e principalmente com a presença de clubes que têm grande afinidade com as autoridades no Vale do Paraíba, aí sim o Rotary dá continuidade a um processo que vai durar muito tempo, mas que é fundamental. Esse eu tenho a impressão que se descortina aí, eu diria, entre aspas, algo como a Polio Plus do Rotary no Vale do Paraíba. Muito bem. Desculpe, Pedro. Obrigado, Zé. Agora quem vai fazer a pergunta é o nosso companheiro Claudino, Brasil, e em seguida o nosso José Gouveia, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Claudino? Bem, eu fui mencionado pelo Antenor, então me sinto na obrigação de falar alguma coisa. Eu queria dizer para você o seguinte, todos nós sabemos que água doce é vida, né? E que água doce é no rio. E que a nossa vida hoje está presa a esse rio, Rio Paraíba. Hoje de manhã acordei, fui para o banheiro, tomei banho, me lavei, fiz tudo com água do Rio Paraíba. Fui tomar café com água do Rio Paraíba. Vesti uma roupa lavada com água do Rio Paraíba. A nossa dependência do Rio Paraíba é total. Então, são 12 milhões de habitantes, nós moramos aqui, dependendo de uma estação de tratamento de água e de um rio. Isso é uma situação muito vulnerável para nós. Nós temos que tratar desse rio e dessa estação de tratamento, entendeu? Com todo o carinho possível, porque é uma questão de sobrevivência. Uma pane de alto coturno na estação de tratamento ou no rio, entendeu? Eu nem sei o que pode acontecer aqui com a gente.
Entendeu? Então, esse é um ponto que tem que levar a sério essa situação do Rio Paraíba. Nós estamos levando há décadas o problema com a barriga, e ninguém mergulha no assunto decisivamente para melhorar a qualidade do Rio Paraíba e torná-lo um rio de água, não vou dizer potável, mas uma água tratável, entendeu? Em toda a sua extensão. Entendeu? Muito bem. Não tem cabimento esgoto sanitário in natura ser lançado 24 horas por dia de todos esses municípios ribeirinhos do Rio. Entendeu? Não tem cabimento isso. Hoje em dia, com os recursos da engenharia. Entendeu? Então, esse é o ponto que tem que ser colocado. Agora, a participação nossa de rotarianos, no meu modo de ver, nós pensar num projeto grandioso é uma coisa muito difícil, mas projetinhos pequenos, mini estações de tratamento de esgoto nesses municípios ribeirinhos. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer, está dentro do escopo de meio ambiente de Rotary, dos ideais de Rotary hoje em dia. Entendeu? Meio ambiente, isso é meio ambiente. Então, a gente poderia estimular os Rotary clubes desses municípios a fazerem projetos estados. Fossa, certo? Pode fazer a fossa certa, é melhor do que. Não é a solução ideal, mas é muito melhor do que o esgoto in natura. Mini estações de tratamento de esgoto a nível municipal, entendeu? Então, isso é o que eu queria falar sobre esse assunto. Poderia falar uma outra coisa também, que eu sempre gosto de dizer. Todo rio no mundo, quando nasce, procura o mar. Menos num país chamado Brasil. Nós somos, Deus é brasileiro. Nosso Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. O Rio Uruguai nasce e corre para o interior. Paranapanema corre para o interior. O Iguaçu corre para o interior. O Tietê corre para o interior. O Rio Grande corre para o interior. O Paranaíba corre para o interior. Aqueles que não correm para o interior correm paralelo ao litoral, mas não vão para o mar logo. É o Paraíba e o São Francisco. Vocês veem que nós somos Papai do Céu. Esses são os caras. Nós temos que saber aproveitar bem essa dádiva divina. É o que eu queria falar. Obrigado. Perfeito. Claudino, inclusive o slogan da campanha podia ser Salvemos o Paraíba. É isso aí. Entendeu? Que todos os clubes colocassem uma faixa, comunicassem nas rádios locais a preocupação com o Rio, porque a pressão amadora, voluntária, como é a do Rotary, tem uma força muito grande, porque a atividade política é a prova dessa estação aí, que está aí feita e não é usada. Nós temos um poder interessante de envolver esses clubes todos, com pequenas placas, pequenas faixas, entendeu? Fazer passeata, uma coisa dessa, para salvar o Paraíba, que é como o Claudinho está dizendo, é a nossa vida. Antenor, nós temos, para a rota seguindo aí, nós temos hoje, já contando com o governador Cláudio em exercício, nós temos 4 governadores já indicados. Nós temos o Cláudio, o que vai entrar próximo, depois de 23, 24, e foi indicado agora essa semana, 24, 25, ou seja, é um trabalho já que pode ser feito em sequência, por 4 anos, a primeira etapa, dentro do que você está falando. Boa ideia, boa ideia. E o Dalboni e a Alcione estão aqui no Vale do Paraíba. Exatamente. Não é, Luiz Henrique? O Eduardo, né? Francisco Oi. Jesus, eu pediria apenas, e modestamente, que a gente fizesse um pequeno shift nesse salvemos o Rio Paraíba. Eu diria, salvemos a nós mesmos que moramos na beira do Paraíba. O Paraíba vai continuar. Agora, nós corremos um risco desgraçado de repente, sofrer de alguma coisa, de uma epidemia, sei lá, de qualquer coisa, seja lá que. Não, já está. Eu estou preocupado com o tamanho da faixa. Sabemos o Paraíba. Antenor, 1150 tem uma técnica de marketing que você bota bem grande, salvemos o Paraíba, o Rio Paraíba. E pequenininho, bota o resto que o Zé Otávio botou. Bem pequenininho. É uma técnica.
Obrigado, presidente. Eu estou me parabenizando aqui por ter pedido ao Zé Otávio para fazer essa palestra, e principalmente com o resultado que está tendo aqui, que é uma coisa... Eu sempre questiono muito sobre como a sociedade vê o Rotary, né? Porque eu acho o Rotary tão sem importância e sendo tão importante, porque a sociedade não tem noção do que é essa entidade, né? Nos comparam, nos intitulam, tudo menos Rotary, não sabe o que é. Então, campanhas desse tipo levam à sociedade o conhecimento de uma entidade que, sem cobrar um tostão da sociedade, está defendendo coisas importantes, não está dependendo de verba, não está dependendo de... É um esforço pessoal, sabe? É uma oportunidade interessante, governador, ou governadores, tornar isso um projeto de vários anos e não de um ano só. O cara querendo falar, só de tempo não estão dando chance. Agora vai visitar. Não querem deixar o governo. O Zé Eduardo vai preparando aí as etapas. Já estão preparadas. Presidente Gouveia. Fala, presidente. Presidente Gouveia, pode fazer a pergunta ao nosso palestrante. Obrigado. Boa noite, presidente Feitosa. Boa noite aos demais companheiros. Eu estou vendo a lista aqui. O único que não me conhece dessa lista aqui é exatamente o palestrante. Eu sou presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, José Gouveia. O Rotary Rio de Janeiro, não sei, ele deve saber ou não, que é o primeiro clube do mundo de língua portuguesa, e o mais importante deles até hoje. O nosso quadro associativo é do mais alto nível, e a melhor prova, o Francisco disse o nome, mas não disse o milagre. O governador Mauro Viegas. O governador Viegas, que hoje é um senil senhor de 105 anos, que a gente nem consegue manter diálogo mais, mas está vivo e é nosso associado. Ele pioneiramente, a preocupação dele, nessa época que o Francisco falou, ele era secretário, se não me engano, de viação aqui do Viação e obras. Viação e obras. Então, a preocupação básica dele, que coincidentemente, que naquele tempo a gente nem sonhava, o Rio Paraíba do Sul não chega à nossa cidade, mas a preocupação dele era exatamente o abastecimento de água e o Olho Grande de São Paulo. Então, ele começou a desenvolver um projeto de São Paulo está de olho no Rio Paraíba, não sei o quê. E aí ele começou esse movimento, aproveitando, inclusive, o nome importante do nosso clube e o dele, pessoalmente. Ele é uma pessoa realmente que tem luz própria. E depois dele, teve sequência também outro grande rotariano e grande brasileiro, que é o Rui Barreto, que também hoje está meu amigão, mas está também meio tati-bitati. Falei com ele no sábado passado, estava eufórico. Falei com ele ontem, ele já estava numa depressão danada. Mas os dois, então, é que tocaram esse projeto e eles envelheceram e o projeto morreu. Mas aí, quando houve a fusão, né, dos dois distritos, e o Rio Paraíba do Sul passou a ter uma importância grande, porque o distrito nosso, antigamente, é só até Itaguaí. Então, depois que teve essa fusão, é que ele passou a ter toda essa representatividade ao longo do distrito nosso. Nós, lá do clube, retomamos esse assunto. Eu, pessoalmente, estive já em Resende, ainda no tempo do Fúvio, conversando com ele para a gente reativar esse projeto. E nós estamos à véspera do centenário do clube, que vai ser em 2023, com grandes festividades. Estamos organizando um vasto programa de comemoração, e um dos projetos é exatamente a reativação do projeto em relação ao Rio Paraíba. Já tive contato com o Luiz Eduardo, e há algum tempo atrás, inclusive vou levá-lo para fazer uma palestra no clube. Em suma, quem começou, o pai da criança chama Rotary Rio de Janeiro, e ele não abandonou o projeto.
principalmente depois de que houve essa fusão. E a gente então vai cuidar desse assunto com todo o carinho que ele merece. Era isso que eu gostaria. E agradeço aqui ao convite do governador Cláudio, que me convidou para estar presente nessa palestra, e eu estou vendo que ela foi muito útil, aprendi muito também, e agradeço também ao palestrante ter me ilustrado bastante sobre o assunto. Um abraço para todos, uma boa noite. Estamos aí com o Rio Paraíba do Sul. Muito bom, presidente. Obrigado, hein? Valeu, governo. Mais algum companheiro que queira fazer pergunta ao nosso palestrante? Não. O Antenor Leal, eu também estou precisando de você fazer uma palestra lá para a gente sobre esse negócio de custo Brasil. Na hora que você quiser. É uma honra enorme. Tá bom, eu vou ligar para você, a gente combina, tá bom? Tá bom, irmão. Prazer vê-lo sempre, hein? Sempre forte. Igualmente, um abraço e um bom Natal aí para todos vocês. Para todos. Obrigado, garoto. Obrigado. Presidente Wilson, presidente Francisco, você me dá 2 segundos apenas para agradecer. Eu queria realmente agradecer as referências generosas de todos aqueles que tiveram a paciência de ouvir essa palestra, que eu mesmo confesso foi longa, mas eu não consegui fazer de forma mais curta, e especialmente ao Antenor, que foi, digamos assim, muito importante para mim. Eu acho que eu me valorizei como rotariano atendendo uma sugestão dele. Então, eu gostaria de, enfim, cumprimentar a todos, agradecer aos companheiros do meu e de outros clubes que, enfim, me prestigiaram e fizeram uma sequência de perguntas longa, o que me honrou bastante. Presidente Wilson, muito obrigado pela... Excelente palestra, Zé Otávio, agradeço. E eu convido a... Você vai receber agora o diploma virtual da nossa companheira Patrícia. Presidente, ele esqueceu de falar do Vale Transportes do Paraíba. É verdade, fica para a próxima. Fica para a próxima. Patrícia, você vai fazer a entrega do diploma ao nosso palestrante. Já está na tela, presidente. Sim. Muito bonito, Patrícia. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença dos companheiros José Carlos Gouveia, presidente 2001 e 2002 do Rotary Club Rio de Janeiro, nosso padrinho. Antônio Colombo, presidente 2021-2022 do Rotary Club São Cristóvão. Érica Roriz, presidente 2021-2022 do Rotary Club Engenheiro Paulo de Fronten. Ciomara Castro, do Rotary Club São José dos Campos, Jardim das Colinas. Luiz Eduardo, do Rotary Club São José dos Campos, Urupema. Francisco de Jesus, nosso governador assistente do Rotary Club Rio de Janeiro Penha. E Patrícia Leal, do Rotary Club Nova Iguaçu Leste. Obrigado a todos. Presidente, posso fazer um comentário? Pode. O presidente, no início, se referiu ao almoço de sábado. Era muito importante que os companheiros que vão informem a Cleonice, porque é importante o hotel saber quantos vão, e para que a gente faça, como o presidente quer, uma reunião mais importante, com mais gente e tal. Que é importante que todos nós estejamos lá. Mas é bom avisar antes, né, Cleonice, senhor presidente? Eu quero fazer um apelo a todos os companheiros que convidem. Sim, Antenor, sim. Eu já pedi isso, entendeu? E participe a Cleonice para que ela possa dar o número de convidados ao hotel, né, Cleonice? Exatamente. Presidente, eu queria falar aqui também que ele entrou no final, mas o síndico de um dos prédios que nós temos apartamento, a família do Vale, de Lorena, e ele está aí assistindo, é o Roberto Muniz. Como ele entrou depois, eu não passei o nome para você,
Tá? Eu vou convidá-lo, vou passar depois essa gravação para ele. Ele está aqui na tela também, o Roberto Muniz, tá? Viu, José Otávio? Agradecer ele pela presença para mim. A família dele, ele é descendente, que ele colocou aqui. Espera aí. Eu estou procurando aqui o que ele escreveu. Sou descendente do Conde de Moreira Lima. Tá, o José Otávio? Humilhou. Você gostaria de falar alguma coisa, Roberto? Roberto? Eu acho que ele não está mais na tela. Tá bom, então tá bom, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, tá? Eu vou passar a palestra para ele, tá, o José Otávio? Muito obrigado. Nada. O Roberto Nigro está levantando a mão aí, hein? Não, eu acho que ele está mexendo no computador, não? Não, ele está querendo falar. Ele estava na sala, Cleonice? Quem? O Roberto Nigro estava. Tá. Eu quero Abriu saber. O microfone para ele. Eu quero saber o que é que aconteceu com o Maurício, que ele não falou hoje. Eu acho que ele estava tão embevecido com a palestra do ex-vizinho dele, entendeu? Ficou calado aí. Pô, Maurício, o cara foi o melhor síndico do prédio, cara, e você não homenageia ele? Liga o microfone, cara. Pronto. Bom, a palestra do Zé Otávio, ela realmente teve reações positivas. O que o Claudiano falou sobre poluição, que é a água que nós utilizamos, eu acho que é uma coisa importantíssima. E citou um exemplo de fazer uma estação de tratamento pequena e colocar o Rotary no jogo. Então, foi muito boa a palestra inteira. Gostei muito. Agora, o mentor dessa palestra se chama Dr. Antenor. Esse que é danado. Como é que Zé Otávio, tá vendo Diga. a cor da minha camisa, Zé? Tô branca. Qual é a tua, cara? Eu estava tão preocupado com a palestra que eu tenho uma camisa igual à sua. É igual. É igual. É igual. Está na moda agora. Você sempre se vestiu bem. E aí eu me inspiro em você. Zé Otávio, você é um cara, ele é escondido, cara. ele fala Outra pouco. alegria hoje é ver o Durão, risonho, alegre. Nosso governador ali, ó, circunspecto. O nosso governador é uma alegria para nós. Foi muito bom. Os principais continuam sendo as grandes estrelas do nosso clube. Antenor e Maurício, Claudino. você é uma deles, Maurício. Não, Antenor e Claudino. Pô. Eu empurro os dois. O Isaac é a máquina, cara. O Isaac é o único nosso. 100% do clube. Cláudio, O William, você futuro já presidente. visitou quantos Tá clubes? vendo? Olha o futuro presidente William ali, ó. Abre o microfone, William. 40 aí? 3. Ainda não é metade, ainda não. Comecei a minha energia foi tomada no início do mandato com outros assuntos não rotários. Aí eu atrasei o início da visita. Tem uns trechos aí que eu tropecei. Pedreira. Ainda continuo perdendo tempo com assuntos não rotários, mas eu tenho feito as visitas de fato. Cláudio, é lamentável você estar se preocupando com assuntos não rotários, mas faz parte. Vai, presidente, vamos dormir? Companheiros, pelo avançar da hora. 22h03, presidente. Ainda não jantei. Não acredito. Nem eu. Eu vou jantar agora. E amanhã a bateria. Encerrado, quero agradecer a também não presença de jantou, todos, Isaac? principalmente o nosso governador, que nos honrou com a sua presença, o governador Cláudio, e peço a todos de pé que aplaudemos a bandeira do Brasil. Eu esqueci de tirar o de pé. E até sábado, com todas as nossas esposas e convidados, a Vida Atlântica 2600, às 13 horas. Boa noite.
Um abraço. Gostei da pronúncia do Marriott. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Boa noite aí. a todos. Mais uma. Tem estacionamento a R$ 20 para os rotarianos, entendeu? Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Parabéns, Boa noite, Otávio, pela pessoal. palestra. Parabéns, Otávio. Maravilhoso.